Olá, eu sou a professora Edna Vieira e hoje iremos continuar o nosso tema, que tem outro vídeo aí, né, anteriormente, fala sobre frações. Bom, quando a gente fala de frações, preste atenção. Frações passa a ser o quê? Uma parte, né, iguais do inteiro. Então, se eu dividir em 4 pedaços e peguei um, então eu vou ter o quê? É 3, vai sobrar apenas 3 de 4. Bom, nós temos aqui algumas frações. Pode observar que os meus numeradores estão maiores que os denominadores. Então, a gente vai ver sobre os tipos de frações. Própria, imprópria e aparente. Certo? Bom, então nós temos aí, né, as frações, que elas podem ser próprias, impróprias ou aparente. Própria, parece que o nome já fala assim, é algo próprio, né, da fração, normal. Ou seja, nós vamos ver qual dessas aí onde a gente observa que o numerador vai ser maior ou menor que o denominador. E a aparente também, tá? E aqui nós temos aqui o tipo de frações, as próprias. Olhem, preste atenção, quando o numerador é menor que o denominador. Então, quando eu tenho o numerador menor, ela vai ser própria. Porque né, a gente fala, mas realmente é uma parte do todo. Então, se é uma parte, tem que ser menor. Então, quando isso acontece, ela é chamada de própria. Quando os denominadores são o quê? Denominadores é o que fica embaixo. Né? São maiores que o de cima. Então, elas são próprias. Frações impróprias. É quando parece que tem alguma coisa errada, mas não é, porque pegou uma parte inteira e mais um pedaço da outra, né? Então, as frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. Então, olha essa questão aqui, 8 quintos, 13 sextos, 29 dozeavos, todos esses, o numerador, são maiores que os denominadores. Então, são chamadas de impróprias. Frações aparente. Frações aparentes é quando eu apresento esse numerador sendo divisível pelo denominador, quando eu posso dividir. Tem como eu dividir 8 por 8, 6 dividido por 2, 10 dividido por 5, ou seja, eu vou encontrar o número natural na divisão. Então, quando isso acontece, é chamado de aparente, tá? Bom, então as frações aqui, elas sendo impróprias, né? Impróprias quando o numerador é maior que o denominador. Olha o que aconteceu. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter um todo, imagina uma barra de chocolate. Você come uma barra todinha de chocolate e mais um pedacinho da outra. Então você comeu uma parte inteira, ainda pegou um pedaço da outra. Então, ó, tem imprópria, né? Porque acaba sendo o numerador sendo maior que o denominador, certo? Vamos observar aqui, frações aparentes. Olha, 6 terços. O que é aparente? É quando eu tenho, né, o meu numerador, tá? Tem como eu dividir pelo denominador e encontrar o número natural. Ó, 6 terços. Se eu dividir 6 por 3, dá 2 partes inteiras. Né? Então, eu consigo verificar aí que são 2 partes inteiras. Então, é aparente. Consegui dividir. Próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Então, o inteiro, ele é parcialmente preenchido. Ele quase enche, mas não enche. Tá? Então, as frações próprias. As frações impróprias é quando você já pegou uma parte todinha do inteiro e mais um pedaço da outra. Tá? Então, você pegou o inteiro todinho e mais a outra. Ou seja, é uma fração aparente, que é aquele todo, e mais uma fração própria. Aí eu tenho as frações impróprias. Mais uma observação, né? Aqui, ó, meio, fração própria, numerador é menor. 12 quintos, não dá para dividir, né? Mas o numerador é maior, então ela é imprópria. 24 sextos, opa, dá para dividir, então ela é aparente. Então tem que ficar observando isso. Bom, então das frações abaixo, escreva-os ao lado quais delas são frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Estarei usando aqui, né, um lápis, tá? Uma caneta, um marcador de texto, para fazer, né, algumas observações aqui. Quando for, vou colocar o I. Quando for própria, o P. E quando for aparente, vou colocar o A. Lembrando que própria, quando o numerador é menor do que o denominador. Então, vou procurar aqui. Quando que ela é imprópria? Quando o numerador for maior que o denominador e não der para dividir.
número exato. Quando for maior e der para dividir, é chamado de aparente. Então, nós temos aqui 8 meios. 8 divide por 2? Divide, dá 4. Então, essa aqui vai ser a aparente. 10 meios. 10 divide por 2? Divide. Então, é aparente. Tá vendo que é maior? Numerador e denominador. Aqui, 20 divide por 2? Sim, então é aparente. 40 divide por 2? Sim, e olha, é maior o numerador. Aqui, opa, aqui já não é maior, tá vendo? 8 décimos, aqui é menor. Se é menor, ela vai ser uma fração própria. 3 dozeavos, também é menor o meu numerador, própria. 83 avos, menor. Mas dá para dividir certinho? Não. Então, se não der, ela vai ser imprópria. 2 meios, ela vai ser aparente, porque 2 divide por 2. 8 oitavos, também é aparente, porque 8 divide por 8. 15 terços, 15 divide por 3. Não divide? Que dá 5? Então, também é aparente. 30 divide por 5? Divide, então é aparente. 49 divide por 7? Divide, também é aparente. 10 quintos, também divide por 10 divide por 5, então vai ser aparente. Então, nós temos aqui, né, apenas aqui, duas frações próprias, tá? Uma imprópria e as outras são aparentes. Lembrando que as frações aparentes é eu juntar essas duas aqui, ó. Então, na verdade, uma fração aparente, né, dependendo, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma fração imprópria, porque o número maior não é maior? Né? Ela pode ser imprópria, certinho? Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos a reta numérica, tá? E tem o diálogo entre a Marta e o Luiz. Eles estão olhando essa reta aqui, ó, tá vendo? Tem uma marcação aqui, ó, o pontinho aqui. E ela fala, eu acho que a seta aponta para o 12,5. Opa, ela falou. Aí ele falou, não, a seta aponta para o 12,05, ou seja, 5 centésimos. Quem vai ter razão? Bom, para ser 12,5, eu tenho que estar depois do 12 até o 13 na metade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cheguei no 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O meio seria aqui, ó. Para ela. Ah, então quem está certo? O menininho aqui tá certo, o Luiz, ele acertou, palmas pro Luiz, não é isso? Então, ele acertou. Tá vendo a diferença? Observe qualquer coisa, volta o vídeo. Agora, vamos lá imaginar aqui, né, 2 terços, tá? Nós temos 2 terços aí de 60. 2 terços de 60. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, aqui é uma fração, como se eu fizesse assim, ó, 2 terços, tá? De 60. Como é que a gente vai resolver? Aqui é põe vezes. Sabe aquele xizinho que a gente usa? A gente vai começar a trocar, tá? Por só um pontinho aqui. Uma bolinha bem pequenininha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A bolinha aqui não quis ficar direitinho, porque a pessoinha aqui tem hora que ela sai do lugar. Bom, nós vamos multiplicar assim, ó. 2 vezes 60, tá? Aqui é a mesma coisa de ter 1. E 3 vezes 1. Então, nós vamos ter assim, ó. 2 vezes 60 dá 120. 3 vezes 1, 3. Ah, 120 dividido por 3, 40, professora. Isso! Então, vamos ver o que nós temos aqui. Você vai dar 40? Oh, quanto é 2 terços de 60? Olha como é que foi feito aqui. Usou parênteses, tá? Mais aqui, 120 dividido por 3, 40. Então, tá certinho aqui, né? Então, olha, a gente vai pegar esse di, tá? Se tiver um di, a gente vai trocar por vezes e colocar essa bolinha aqui, parecendo para pontinho final, tá? Para ser a nossa multiplicação. Bom, espero que tenham, então, compreendido um pouquinho mais, né, sobre frações. Aproveite lá, dê um like aí, comente, compartilhe, tá? Estarei sempre trazendo um pouquinho mais, né, da nossa aula dos meus alunos do Colégio Estadual Inácio Pinheiro Paes Leme, tá? Com a turminha da extensão de Almerindonópolis e também de Nilópolis, certinho? E até o próximo vídeo.